sou a Giovana, esse é o Diálogos Psicológicos com Vida e a nossa proposta é estender um pouquinho o olhar que o Diálogos Psicológicos já traz, né? E trazer esse olhar para além do texto e para além de mim. E aí, então, para começar isso, eu trouxe aqui a Thaís, né, como nossa primeira convidada. Bem-vinda, Thaís. Obrigada por ter aceito o convite. A Thaís, ela é psicóloga, mulher, negra, mãe, empoderada, né, Thaís? E a nossa ideia hoje é falar um pouquinho sobre a questão do preconceito racial, falar um pouquinho sobre a questão do feminismo incluído nessa questão. Se der tempo, a gente fala sobre representatividade, se der tempo, a gente fala de um monte de outras coisas, mas vamos tentar aqui trazer um pouquinho mais para essa questão do preconceito racial. A gente tem 1 milhão de panos de fundo possíveis, né, para falar sobre essa questão. Mas eu escolhi um acontecimento recente de uma mulher que foi a um programa de televisão falar sobre a dificuldade que ela teve de conseguir emprego por conta do cabelo dela. O nome dela é Yasmin Estevan. Eu acho que todo mundo deve ter ouvido falar disso, porque esse fato teve um impacto midiático, né, muito grande, um impacto que eu percebo como muito negativo e por isso mesmo é importante de ser problematizado, né? E eu comecei a dar uma olhada, Thaís, assim, muito no que as pessoas comentavam sobre isso. Então, as pessoas falavam sobre ela estar se vitimizando, que aquilo é mimimi, que todo mundo tem que se adequar às normas das empresas. Então, o homem de barba grande tem que cortar a barba, qualquer outra coisa, né? Não posso ir de bermuda, tenho que pôr uma calça comprida. E que as normas, né, das empresas exigem que as pessoas se adequem e por que ela não se adequaria. E aí eu fiquei pensando sobre isso quando eu vi esses comentários, de ver como as pessoas entendem, né, que um cabelo, fora as questões que as pessoas falam sobre o cabelo ser sujo, de ter falta de higiene, né? E eu fiquei pensando assim sobre como que as pessoas enxergam essa questão de uma maneira que eu senti como muito superficial, na verdade. E aí você, né, que é uma pessoa que certamente sofre muito disso tudo na sua vida cotidiana, e eu sei que você é muito engajada, né, nessas questões, em vivenciar, né, em se empoderar mesmo das informações referentes à questão do preconceito, não só vivendo ele na prática, mas também aprendendo sobre ele, politizando, né, essa questão. Eu queria saber como que você viu isso, como que você vê essa questão. Então, Gi, eu acho que pra gente falar desse assunto, algumas coisas precisam ficar claras, né? Porque o pessoal foi se apoderando de uma imagem que viram na internet e fizeram daquilo um reboliço, né? Ela foi ao programa contar sobre uma experiência de antes dela ter o cabelo daquele tamanho. Na verdade, ela estava de tranças e o preconceito veio daí, né? Sim, foi com o cabelo, mas ela não estava com o cabelo daquele tamanho, para algumas pessoas dizerem, por exemplo, que num ambiente hospitalar ou da área da saúde é preciso que todo mundo prenda o cabelo, né? Ela tinha como prender o cabelo, ela não tinha como tirar as tranças, porque aquilo faz parte da identidade dela, né? Hoje ela usa o cabelo daquele jeito porque ela tem um outro tipo de trabalho que permite com que ela use roupas e o cabelo como ela bem entender. Eu acredito que eu não sofra tanto assim diariamente preconceitos raciais tão profundos como pessoas de pele mais retinta, né? Por ter a pele um pouco mais clara. Mas isso também não exclui o fato de que essas coisas acontecem o tempo todo. Então, assim, a partir do momento que alguém quer que eu mude uma característica minha para entrar dentro de alguma vaga ou para caber dentro de um perfil, isso me oprime, né? Porque não é uma tatuagem, apesar de também existir preconceito nisso, não é uma tatuagem que eu posso escolher ou não fazer. Eu nasci com esse cabelo. Então, porque eu nasci com esse cabelo e porque eu nasci dessa cor, eu passo a ter menos oportunidades que outras pessoas que são brancas e que possuem cabelos lisos. Eu acho, né? Acho não, tenho certeza que é isso que falta as pessoas entenderem, que a partir do momento que eu tenho que me clarear, usar uma maquiagem mais clara, parar de tomar sol, alisar o meu cabelo, isso não é escolha,
Isso vai sendo introjetado na gente desde que a gente nasce para que a gente caiba num perfil que é social, que é cultural. E apesar de ser cultural, ele oprime todo dia a gente. Porque a gente tem que deixar de ser quem a gente é para ser alguém que o outro quer. E não tem como isso fugir do que é preconceito. Quando você se viu assim, empoderada disso tudo? Quando você se viu nesse papel que você tem hoje de entender que ser negro não é ser ruim? Porque eu imagino que na sua história, porque a questão da representatividade é isso, é a figura do negro sempre pareada, né, a algo negativo, a algo ruim, né, xingamento. E brincadeiras também. Brincadeiras, piadas, que eu percebo os próprios negros reproduzindo e não se enxergando, né, dentro daquela própria atmosfera de preconceito. Talvez nem sequer enxergando que eles propaguem esse preconceito, né? Na verdade, a gente não propaga o preconceito, né, Gi? A gente que começa a se apropriar mais da história, a gente percebe que a gente reproduz um preconceito que é branco pra tentar se encaixar no padrão que é branco. Porque ser negro tá muito difícil. Então tem aquela frase, é o negro que é racista com ele mesmo. Não é o negro que é racista com ele mesmo. Ele tá tentando comprar e se apropriar de um discurso branco pra caber ali naquele meio, como se ali naquele meio ele fosse aceito. Né? Aí a gente vê negros nunca ficando com mulheres negras, porque ficar com uma mulher negra, né, ficar com uma mulher branca, na verdade, significa que ele tá conseguindo entrar naquele mundo que não é dele, que ele queria tanto porque ele não tem dor, ele não machuca. Sim. É diferente. E você consegue perceber na sua história quando que isso despertou pra você? Ou sempre foi assim? Não sempre foi assim, até porque eu penso que eu demorei muito para me identificar como negra. Eu acho que eu acabei me identificando como negra de tantas brincadeiras, né? Então se a gente for brincar, você não podia ser empregadinha? Por que você então não alisa esse cabelo? Não tô conseguindo enxergar no retrovisor do carro, olha o tamanho do seu cabelo, tá me atrapalhando. Então são esses tipos de brincadeira que perpassam pelo racismo e também outros, né? Também já deixei de ser entrevistada pelo meu cabelo, que tava mais armado do que tá agora. Enfim, demorei um pouco pra me reconhecer como negra porque eu sempre convivi num ambiente branco. Meu pai negro abandonou minha mãe e ali me restou a família branca da minha mãe, que sempre cuidou muito de mim, mas que tinha esses discursos preconceituosos e extremamente racistas e que ainda possui esses discursos extremamente racistas o tempo todo. E eu entendia que aquilo me incomodava. O Theo, por exemplo, ele entende que não ter amiguinho negro na sala incomoda ele, mas ele não sabe o motivo. Então não adianta a gente não mostrar a realidade para a criança porque ela vive. Ela sente aquilo, ela sabe o que está acontecendo. E eu sabia que tinha alguma coisa estranha acontecendo. Nunca passei por isso de querer deixar o meu cabelo sempre liso. Muito pelo contrário, quando alisei o cabelo, senti que eu perdi a minha identidade. E que eu estava tentando ali me encaixar num mundo que não era meu. Só para que as pessoas me aceitassem mais. E aí eu fui lá e alisei meu cabelo, mas aí eles arranjavam outra coisa para falar. Do meu nariz, que mulheres negras são quentes, nossa, que mulata exótica, como quero sair com você. Então isso vai perpassando até pelo nível da objetificação sexual do corpo, tanto da mulher quanto do homem. E acontece com o homem também, né? De dizer que o homem tem um órgão sexual maior e de mulheres brancas quererem um negão. Eu não sou preconceituosa porque meu namorado é negão, né? Então perpassa pelo nível masculino também, né? Por essa aula aí. E aí eu tava vendo também essa questão dos elogios que vêm como elogios, mas na verdade são uma ofensa, né? Então você citou algumas coisas, a negra quente, a beleza exótica, como se a pessoa que põe a mão no cabelo e fala assim, nossa, né? Seu cabelo é macio, até pensei que fosse duro, né? Duro. A questão do saber sambar, eu tava na lista que eu vi essa questão também, e outras tantas ligadas, né, a algo como se estivesse associado à genética, à cor da pele, e não, muitas dessas coisas, como saber sambar, por exemplo, tem a ver com uma cultura. Sim, não tem a ver com uma cultura, né, e não com
exatamente a cor da pele. Então, se sou negra, então, né? Então, sei sambar. Não, Exato. tem a ver com isso. Mas eu comecei a me enxergar como negra quando eu cresci e fui capaz de refletir que todos aqueles comentários que pareciam brincadeira, na verdade, me machucavam. Sim. E isso vai consequenciando em outros ambientes, né? E aí, quando você vê, você também está reproduzindo esses discursos para machucar o outro. Afinal, por que podem te machucar e você não pode fazer isso com o outro, né? E você falou agora mesmo do Theo, sair na rua quando for maior. Eu tenho muito medo disso, né? O Theo tem a pele muito mais retinta do que a minha e eu sei, já presenciei que vão olhar para ele de um jeito diferente, a depender do local que ele for, e eu sei que isso vai acontecer com ele. Né? Assim como acontece com a Anitta. Exato. E você falou em algum momento, né, um ponto que realmente eu queria muito ter passado por isso, e você passou, né, por essa questão das oportunidades, né? Então, esse discurso da meritocracia, que como as pessoas se apropriam disso como uma verdade inconteste, né? Sim. Então, se você se esforçar, você chega lá. E aí as pessoas vão se valendo de grandes exemplos, né? Das pessoas que se dão bem. Mas o percurso, ninguém está dizendo que um branco não vai ter dificuldades e que um negro só terá dificuldades, mas a gente pode afirmar com a mais absoluta certeza que as oportunidades do negro são muito mais escassas, que o percurso do negro é muito mais difícil de ser percorrido, né, do negro chegar ao seu objetivo. E você acha que, né, pode falar também sobre isso. Sei que você tem uma família que te deu, sim, né, uma estrutura melhor até do que muitas outras pessoas, mas ainda assim, a impressão que eu tenho é essa: os obstáculos a se ultrapassar, eles são sempre infinitamente maiores. Sim. Então a linha de partida, ela é muito desigual. A linha de chegada, as pessoas chegam, podem chegar, né? Mas a linha de partida ela é muito desigual. E o né? caminho também. O caminho como um todo ele é muito desigual. E aí as pessoas brancas, elas vêm com um discurso de que mas meu primo morava na favela, era preto e conseguiu ser médico. Mas a gente tá falando de exceção. Exceção, isso. A gente não tá falando de algo que acontece diariamente com todo mundo que mora na favela, como se todo mundo fosse ter não essa adianta oportunidade. não adianta pegar um exemplo de sucesso para, né, enfim, ser emblemático de que isso é possível. Na medida que a exceção é exceção. A regra, né, na verdade, são os piores empregos, nível de escolaridades mais baixos, maiores exposição a situações de violência, inclusive prática de violência por falta de oportunidade. E aí começa essa questão do, né, desse discurso de olhar pro negro, tá vendo? Também, tinha que ser preto, né? Aí depois vai querer falar, o pessoal fala, mas vai ver se não é verdade, vai ver se a maioria não é. A maioria é. A maioria é porque nós fomos colocados Exatamente. aqui, a gente nos colocou aqui sozinho e a gente tá tentando sair. Exato. Só que a gente tenta sair e vem alguém e silencia. A gente tenta sair e fala que a gente tá procurando por igualdade. E a gente tá falando de um contexto que é humanamente desigual, socialmente desigual. A gente vai procurar por quê? Só por equidade? Sim. Né? Então, assim, é muito fácil pro branco falar esse tipo de coisa, sendo que se ele entregar um currículo e eu entregar um currículo igual, ele vai ser contratado e o meu currículo vai precisar ser 3 vezes melhor que o dele para que eu seja contratada. Né? A gente está falando de uma sociedade que é desigual, e aí vem também os brancos com esse papo, agora então eles começaram a fazer racismo reverso. Nem existe, mas tá. Se tá doendo em você, por que não dói na gente quando você fala? Por que a gente não pode falar? Por que a gente tem que se silenciar? Né? Mas assim vocês não vão chegar em lugar nenhum. Não, mas a gente já não chega em lugar nenhum. Né? Raramente a gente chega a algum lugar com esse discurso que oprime. E não é só o discurso. É físico, a violência é física e ela mata. É concreta e ela mata a diferentes níveis. Né? Então é muito fácil pra pessoa vir e falar, você tem que tentar. Tá bom, mas eu tento. Mas você tá praticando racismo reverso. Tá bom, e aí, qual que é o problema disso? Qual que é o problema de praticar, de falar do branco como algo pejorativo, se você fala do negro o tempo todo desse modo? Por que em você tá doendo? Né? Por que mas nesse jeito não é assim que luta. De que jeito que luta, então? Né? Porque
porque eu nem acredito não, eu tenho certeza que quando, sei lá, grupos de pessoas negras fazem isso, elas não estão fazendo propriamente para machucar o outro, né? A gente está fazendo porque a gente aprendeu a fazer. A nossa luta vai por um outro caminho que não é esse realmente, né? Eu acho que é isso, né? A verdade é que ninguém pode falar do lugar de vocês, né? O lugar do sofrimento, né? Da luta diária, né? Dos olhares direcionados, das oportunidades perdidas. Então eu fico pensando nisso, né? Quando eu leio esses comentários que a gente estava falando no início do nosso papo, né? Quando você vê o comentário de isso é vitimismo, isso é mimimi, o tal do mimimi, né? O que é mimimi, gente? Mimimi quer dizer mimimi, quer dizer você está exagerando. Como que eu posso falar que é exagero? Como que alguém pode falar que é exagero? Né? Só quem sabe é quem vive nessa realidade, quem cresceu nessa realidade, quem tem que matar um leão por dia para tentar sair, né? Para tentar, enfim, né? Aparecer no mundo e vencer, e seja lá o que possa ser dito nesse sentido. São só vocês que sabem isso, né? Então, quando você fala de mimimi, eu acho que você está tratando com uma superficialidade tão imensa, né? Uma questão que é tão complexa que eu acho que não dá nem para começar a parar para pensar, né? Tipo, da onde que começa, né? Mas eu acho que a ideia é essa, sabe, Thaís? A ideia do nosso papo hoje, sei que a gente poderia ficar falando aqui, né? Um tempão que a gente... são importantes espaços de reflexões para que a gente possa conversar sobre isso, né? E acredito que esse papo de reflexão deva, sim, chegar à população branca, mas se ela não empodera primeiro a população negra, a gente não consegue lutar por lugar nenhum. É isso. Thaís, muito obrigada, tá? Pela sua participação. Eu espero que esse vídeo atinja o maior número possível de pessoas exatamente para promover isso, né? Para promover essa conscientização, essa reflexão que é tão necessária. Eu sou a Giovana Facchini, esse é o Diálogos Psicológicos com Vida, com a Thaís Trindade. A gente se vê no próximo. Até lá!